Olá, esse é mais um vídeo aqui do nosso curso de Airtable. Nele a gente vai continuar desenvolvendo o software da loja de autopeças Roberta. Vamos pro vídeo. Bom, eu acho que aqui tem bastante coisa legal já. Estou pensando aqui se ela esquecer de dar um check aqui de produto entregue. Então ela bota a compra finalizada e esquece da produto entregue e aí o não conta no como chama, no estoque. E aí como você resolve isso? Ou você avisa para ela, para a pessoa, né? Ou você, por exemplo, cria uma automação para isso não acontecer. Então, por exemplo, eu posso criar uma automação de que aqui na compra eu vou criar o dias nesse status. Não tem ainda o dias nesse status, vou criar fórmula dias nesse status. E aí a diferença, data difference, data time difference, a diferença entre duas datas. Quais datas? Hoje, a data de hoje, e a data que é a última vez que ela mudou o status, que é last modified time status compra. E eu quero essa diferença em dias. Então, dias nesse status, vou mostrar aqui na experiência de compra. Dias nesse status. E aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar duas automações que, ao ficar mais de tantos dias aqui em venda finalizada, ou compra finalizada, e não tiver preenchido o checklist, eu vou preencher por ela para isso bater lá no estoque, senão não vai bater nunca. E aí eles vão ficar confusos. Cara, tem uma compra lançada, tem uma venda lançada e o estoque não está mudando. Porque você não está preenchendo o checklist. Então eu vou criar uma automação que, quando na venda o status da venda is venda finalizada, então quando chegar em venda finalizada and o checklist da venda has none of, não está preenchido produto entregue, então você finalizou a venda e não declarou que o produto foi entregue. Então eu vou dar um update na venda, na própria linha que eu identifiquei isso, e vou lá em checklist e vou dar um produto entregue. Estou em dúvida agora se ela vai manter as outras. Estou em dúvida. Ou se ela vai apagar as outras e vai manter só com o produto entregue e vai apagar que a nota fiscal foi emitida, que o boleto foi pago, etc. Que eu não queria, né? Vou testar isso. Ele me lembra, você não ligou aquela automação. Se quer ligar, eu vou falar, quero ligar. Ou eu podia digitar, vou ligar depois. Vamos testar isso, porque eu não lembro qual é o comportamento nesse caso. O checklist aqui, vamos supor que já foi nota fiscal emitida e o boleto já foi pago pelo cliente. E eu esqueci de falar que o produto foi entregue. E não está contando lá, não está retirando o estoque. E eu vou mandar para a venda finalizada. Vamos ver o que acontece. Ele muda para entregue e apaga o resto. Então ele mudou para entregue e apagou o resto. Então ele apagou que a nota fiscal foi emitida, ele apagou que o boleto foi pago, ele apagou tudo e trocou para produto entregue. Então eu não consigo. Então acho que eu vou levar em conta somente. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: quando ele der como venda finalizada, eu vou preencher tudo. Felipe, mas aí não é ruim? Mas tem coisa que você precisa resolver de algum jeito. Então aqui, quando venda finalizada, checklist preenchido. Eu vou disparar se ele não colocou como produto entregue. Vou disparar se ele não colocou. Porque se ele colocou o produto entregue e não colocou o resto, tanto faz, porque o meu estoque leva em conta, para produtos vendidos, leva em conta produto entregue.
Tá em transporte também, né? Tá em transporte também. Então vou ter que colocar has none of produto entregue ou transporte. Então se ele não colocou produto em transporte ou em entregue, eu vou disparar e vou preencher tudo. E vou fazer a mesma coisa para quando compra finalizada. Quando compra finalizada. Que aí, então é quando match condition em compra, quando o status da compra is compra finalizada e o checklist has none of, ele não preencheu o produto entregue. Se ele não preencheu, eu vou dar um update na compra, não na venda, na compra, no próprio ID da compra, eu vou lá no checklist e vou preencher os 3 também. Nota fiscal recebida, boleto pago, por entrega. Ou seja, eu estou falando para você não dê como compra finalizada se o checklist não foi cumprido. Não dê venda realizada se o checklist não foi cumprido. Porque se não foi cumprido, não é para... E se já foi cumprido só que você esqueceu de ticar, eu tico por você. Eu preencho por você. Ou seja, se eu chegar, só que falar que a nota fiscal foi emitida e o boleto foi pago, e, por exemplo, o produto está em transporte, e eu der como venda finalizada, eu vou preencher os 4 por você. Você vai ver que ele vai preencher os 4 aqui sozinho. Ah, não preencheu porque o venda em transporte já leva em conta. O venda em transporte não dispara, porque aqui, ó, has none of entregue ou em transporte. E aí, como ele já tinha ticado de transporte, ele não levou em conta. Então eu vou ticar se ele não preencheu o entregue. É que o tanto faz aqui, tá? Porque eu já tô... Quando eu boto em transporte, eu já conto como uma venda feita lá no coisa. Mas tudo bem. Agora sim, eu esqueci de ticar o venda entregue. Então ele vai ticar por mim. Agora aí, ticou por mim. E ele deu uma atualizada. Aqui, como eu só dei como venda entregue, ele não vai ticar por mim. Todos, né? Porque ele já deu o checklist como venda entregue. E eu tô levando em conta tudo que foi vendido aqui lá no estoque, né? Tanto que produtos vendidos aqui tá levando em conta aqui mangueira, rolamento, que é tudo dessa venda aqui. Porque se você deu como produto entregue, eu vou considerar a mangueira aqui foi 10, aqui foi 2, aqui mangueira foi 8, então por isso está dando 18 lá. Mas olha só que interessante, se eu não falar que o produto foi entregue nem está em transporte, essas 8 mangueiras não vão ser levadas em contas lá no cálculo de produtos vendidos. Ó. Mangueira só está contando 10, não está contando mais 18. Por quê? Só está contando das vendas, só está contando essa venda aqui de 10, porque está como entregue. Essa aqui não saiu do meu estoque ainda, porque eu não falei que o produto está em transporte ou entregue. Se eu der como transporte, já vai contabilizar lá. Então, se eu entrar aqui na mangueira, não está aqui, mas está lá, né? Em produtos, na mangueira. Agora volto para 18, produtos vendidos. Então, eu acho que faz sentido ter... E talvez o que eu fiz aqui de preencher pelo usuário, eu acho que é uma boa segurança já. Então ele não vai conseguir esquecer, porque quando ele der como venda finalizada e não tiver preenchido o produto entregue, eu vou preencher por ele, e a mesma coisa para a compra. Quando ele não der o check de produto entregue, quando ele só deu nota fiscal recebida, ele preencheu automático. Ele só deu como nota fiscal recebida e boleto pago e esqueceu de falar que o produto foi entregue e ele finalizar, eu vou preencher para ele, tá vendo? Eu preenchi por ele. Então acho que é legal essas automações para você garantir que as coisas sejam contabilizadas do jeito correto. E olha, eu acho que a gente finalizou aqui o sistema. Para a liderança, ela tem os indicadores de venda dela. Esse mês passado, esse ano, todos, dá para eu criar mês retrasado, dá para eu criar próximo mês, porque pode ser que os vendedores lancem venda. Não dá. Porque o vendedor lança a venda e eu só contabilizo a data com a data que foi criado o record. Eu não coloco a data da venda
como o indicador daqui, porque a data da venda pode ser editada e etc. Eu achei melhor colocar um indicador baseado em quando a linha foi criada. Então dá para pegar mês que vem, porque mês que vem não dá para criar uma linha mês que vem. Se eu considerasse a data da venda como indicador, aí eu conseguiria pegar até o mês que vem, porque o vendedor poderia lançar uma venda para mês que vem, né? De forma opcional. Mas enfim, tem esse mês, tem mês passado, dá para ter mês retrasado, dá para ter esse ano, dá para ter ano passado, dá para ter todos, dá para filtrar por cliente, dá para filtrar por vendedor. E vendedor, você não precisa pegar somente um vendedor, você pode pegar vários. Has any of. Então eu quero ver de 2 vendedores. Mesma coisa cliente, eu não quero ver só de um cliente, eu quero ver de vários clientes. Eu vou lá e has any of e seleciono mais de um cliente. Então a parte de indicadores para mim está perfeito. Vendas, eu mostro para ela tanto aqui o andamento das vendas, o checklist da venda, quanto em grid. Também mostro para ela. Aqui mostro o checklist da venda. Então ela consegue ver tudo que já foi pago e etc. Mostra aqui a experiência de compra. A experiência de compra acho que também a gente pode transformar tanto em Kanban quanto em lista. E ela pode ver em lista. Tá bom, né? Acho que talvez o status só, porque ele nunca mostra o status aqui. Mostra o status, então... E por aí vai. Tem os produtos que ela pode visualizar o que tem que comprar, o que não tem, dá para adicionar produto. Tem vendedores que ela pode adicionar, quando o vendedor é contratado, etc. Ela pode mudar a comissão do vendedor. Ela pode ver aqui no indicador de venda quanto que ela tem que pagar para o vendedor. Se está no último dia do mês, ela pode vir aqui e filtrar. Se ela já passou do mês, ela tem que ver do mês passado para fazer o pagamento. Ela só filtrar o mês passado, filtra pelo vendedor. Quero filtrar pelo vendedor tal. Deixa eu ver quanto que eu tenho que pagar para ele. Nesse caso, 0. Mas quando passar um mês, vai ter desse mês aqui e vai mostrar para ela. É legal ter um mês retrasado também para ela ver quanto que ela pagou. Fornecedores, para ter controle dos fornecedores, de quem são os fornecedores dela e etc. O quanto que tem valor total de compras já pagas, quanto que eu tenho a pagar, quer dizer que não foi pago ainda lá no checklist, acho que é legal. Tem os clientes, a lista de clientes, e aí na lista de clientes eu vou mostrar também todas as vendas realizadas, tem o valor total pago por esse cliente, tem o valor total a receber, então eu consigo ver quanto que eu tenho para receber daquele cliente, parecido com o fornecedor também. O fornecedor até deixei separadinho aqui, né? De compras, acho que é legal talvez deixar parecido com clientes, para deixar um padrão para o sistema. E acho que agora só falta a gente testar esse sistema. Daria para mostrar outros indicadores para ela de margem de lucro, né? Porque eu sei quanto que ela está pagando, eu sei quanto que ela está vendendo cada um dos produtos, e eu posso mostrar a margem de lucro dela para cada um dos produtos. Isso vai dar uma boa dimensão para ela, qual que é a rentabilidade do negócio dela, dependendo do que ela vende. Então ela vai poder falar, olha, eu ganho mais dinheiro vendendo, sei lá, mangueira do que motor. Pode ser. Não é tão absurdo dizer isso. Porque mangueira, embora o valor seja menor, a margem é maior. E o tanto de mangueira que eu vendo pode ser suficiente para eu ganhar mais dinheiro com mangueira do que com motor. Ou não. Ou, de fato, o motor, mesmo que a margem seja menor, o preço do motor é muito caro. Então, isso mais do que compense a margem. Enfim, acho que você pode dar várias análises para uma liderança. E talvez este seja o maior triunfo aqui nosso como desenvolvedor. A gente dá dados. Então, quase uma parte de BI, assim, né, Business Intelligence, a gente consegue entregar dados para o empreendedor e ele consegue tomar a decisão dele baseada em dados. Tipo, de quem que é melhor comprar, o que é melhor vender, o que eu falo para os meus vendedores, como que eu lanço uma promoção. Então, assim, para você lançar um preço de venda mais barato, você tem que ter indicador de qual que é a sua margem, para ver se dá para lançar um preço de venda mais barato, né, para aquele produto. Então, para você mudar a tabela de um produto, você tem que saber a margem dela. E isso ficaria aqui em produto, tá? Porque eu sei quanto que eu vendi, produtos vendidos, eu sei quanto que eu comprei, produtos comprados. E eu sei o quanto que na média eu vendi aqueles produtos e quanto na média eu comprei aqueles produtos. E aí eu consigo dar uma questão de margem para o cliente. Vamos fazer isso aqui, porque eu acho que não é tão difícil. Queria mostrar isso. Ó, produtos comprados é todos os pedidos de compra, somando as quantidades, né? E com alguns filtros, né? Agora, o que dá para fazer é simplesmente... Deixa eu pensar uma coisa.
É porque se eu fizer desse jeito, eu acho que vai estar errado. Mas eu vou fazer do jeito errado só para vocês verem e depois a gente pensa como corrigir. Eu criei uma cópia dos produtos comprados e coloquei aqui média do preço pago, produtos comprados. A média eu vou pegar aqui do valor unitário. E eu vou pegar a média disso. Em vez de eu somar, pegar todos os pedidos de compra, em vez de eu somar eles, eu vou só pegar os produtos entregues. Não, acho que não só produto entregue. Acho que eu vou pegar só os pedidos, os pedidos de compra que não estão vazios, porque às vezes foi excluído. Vou pegar esse valor e vou tirar a média. Então, em vez de soma, é average. Então, eu vou pegar a média dos valores unitários. Qual que é o problema aqui? É que eu não estou levando em conta a quantidade que eu pedi naquele pedido de compra. Então, se eu paguei uma vez no valor unitário 10 mil e eu comprei só um, e depois eu paguei 6 mil e comprei um monte, a média dele aqui não vai considerar que eu paguei, que uma vez eu comprei 10, outra vez eu comprei 6. Então, por isso que eu acho que para fazer a média real, não posso fazer desse jeito, a média aqui. Vai dar errado, tá? Só avisando. Então, a média do preço pago não foi 3.500 em motor e não foi 250. Vou mostrar isso na prática, né? Pode ser que aqui no caso seja... aqui vai dar porque eu só fiz 2 pedidos. Mas eu não estou levando em conta a média ponderada, é isso que eu quero dizer. Como que eu levo em conta a média ponderada? Aí talvez o que eu estou pensando aqui é que eu vou ter que somar o valor total do pedido de compra de todas as vezes que eu comprei. Então eu vou somar. Então a soma do valor total de pedido de compra. E eu vou somar soma do valor total dos pedidos de compra. E além disso, eu vou ter que somar as quantidades também. Então eu vou duplicar aqui. Estou levando em conta só os que a compra não está vazia, porque pode ser que a compra foi excluída. E eu vou somar as quantidades dos pedidos de compra. E aí, essas duas somas estão aqui agora a quantidade. Quantidade eu vou somar também. Agora sim, a média vai ser isso dividido por isso. Felipe, não é exatamente a mesma coisa? Não, e é difícil explicar por quê, né? Porque a conta ia ficar errada. Ia ficar errada. No valor unitário, você, às vezes, a média dos valores unitários de todas as vezes que você comprou não ia levar em conta as quantidades que você comprou cada uma das vezes. Agora vai levar em conta. Tem um outro jeito de fazer isso? Tem, mas acho que esse aqui ficou suficientemente claro. Então aqui é média do valor pago. Qual que é a média? É a soma do valor total de pedido de compra dividido pela soma das quantidades. Aqui vai dar igualzinho porque eu só fiz um pedido de compra, né? Mas se eu fizesse 2, isso ia dar diferente. Precisa fazer isso, Felipe? Eu acho que margem de lucro é uma coisa importante. Então, eu acho legal fazer. Dá para fazer a mesma coisa para produtos vendidos? Dá. Então, vamos fazer exatamente isso. Então, eu vou duplicar aqui. E eu vou primeiro... as quantidades já tinha, né? Aqui já era a quantidade, né? Não precisava ter feito de novo. Aqui, ó, é exatamente igual. Então, eu vou apagar esse aqui, porque 2 é sempre... Então, a soma dividida pelos produtos comprados. Produtos comprados. E a soma da quantidade de pedidos de compra, posso excluir. Eu sempre vejo se tem alguma dependência que eu esqueci, não, e eu deleto. Então, beleza. Produtos vendidos, mesma coisa, eu já tenho a quantidade. Agora só falta puxar a soma dos valores vendidos. Então, soma total dos produtos vendidos. Agora, em vez de eu pegar a quantidade, eu vou pegar o valor unitário. Só que agora tem uma pegadinha. Eu não quero pegar o valor unitário
Esse aqui, ó, preço de tabela do produto quando o pedido foi feito. Eu quero tirar o desconto. E eu quero pegar o preço de venda final. O preço de venda final é o preço de tabela quando o pedido foi feito menos de desconto. Porque senão ela vai fazer conta com o valor errado. Porque se os vendedores estão dando muito desconto, ela não está levando isso em conta na hora de saber qual que é a margem dela. Então tem os produtos vendidos. Opa! Eu criei 2 vezes a cópia aqui, né? Acho que foi isso. Então aqui eu vou criar a fórmula. Preço médio de venda. O preço médio de venda é a soma total dos produtos vendidos dividido por produtos vendidos. Produtos vendidos. E a margem, deixa eu transformar number em currents. E a margem é outra fórmula. Margem de lucro é preço médio de venda menos média de valor pago, que é preço médio de compra, dividido. Aí eu não sei se eu divido pelo preço médio de compra ou de venda para descobrir margem. Depende, né? Tem gente que faz sobre preço de venda, tem gente que faz sobre preço de compra, mas eu acho que o correto é média de venda. Então, tipo, se eu pago 100 e vendo a... Se eu vendo a 100 e pago 60, a minha média é 40%. Isso quer dizer... eu gosto de falar isso, que a minha média é 40%. Acho mais fácil ele entender. Por que 40%? Porque do que eu vendi, que é 100, eu ganhei 40. E para sair 40% com média, eu tenho que fazer 100 menos 60, que dá 40, e dividir por 100, não por 60. Parece que eu confuso, mas infelizmente é isso. E eu vou dar em porcentagem esse valor, com 2 casas decimais, no tipo de pontuação local. Aí você falou, Felipe, tá dando negativo. Porque aqui eu falei que eu vendi motor, por exemplo, a um preço e comprei, na compra, eu transformar aqui em Kanban, eu estou falando que eu paguei no motor 3.500 e na venda eu estou falando que eu vendi motor mais barato que 3.500, talvez. Motor eu vendi a 3.500 aqui tá certo, e aqui 4.200. Por que então? 4.200 aqui, 3.500 aqui, quer dizer que aqui eu empatei, porque eu vendi a 3.500, eu dei desconto de R$100, e na compra eu paguei 3.500. Vamos ver por que está dando... por isso que é bom sempre dar uma olhada. A média do valor pago é 3.500 e a média do preço de venda está dando 1.950, 1.925, mas isso não é verdade. A soma dos produtos vendidos está dando 7.700 e eu estou falando que eu vendi 4 motores. Tá certo isso? Eu vendi 4 motores. Pedidos de venda. Quantos motores eu vendi? 4, 2 aqui e 2 aqui. Então eu vendi 4. Aqui eu vendi o errado é 7.900. Alguma coisa tá errado. Preço de venda final. Tá certo, preço de venda final. 7.700. Eu vendi. Não tá certo não. Não tá certo. Aqui não é preço de venda final.
aqui é valor total do pedido. Porque o preço de venda final é o preço de tabela menos o desconto, só que eu não multiplico pela quantidade aqui. Eu deveria. Agora deixa eu ver uma coisa. O preço de venda final e o valor total do pedido. O valor total do pedido leva em conta frete? Ah, não, então tá certo. É valor total do pedido aqui. Valor total do pedido, tá vendo? Eu tenho que pegar o valor total, não só... É isso. Ó, olha como as coisas aparecem. A margem de lucro de motor é 9%. A margem de lucro de mangueira é 36%. É claro que você fala assim, tá, mas o quanto que eu estou ganhando de dinheiro, né? Essa é uma boa pergunta. A gente pode também calcular quanto você tá ganhando, quanto você ganhou com motor e quanto você ganhou com... Como que eu calculo isso? Eu posso simplesmente fazer uma outra fórmula de margem de lucro, margem bruta, que é margem de lucro, vezes soma total dos pedidos, é a soma de venda, soma total dos produtos vendidos. É a margem bruta. Que eu estou pegando a margem, e aí, olha só, eu também ganhei mais com mangueira do que com motor. Cara, isso é um dado tão valioso para o empresário. E ele está aqui na nossa cara, dá trabalho calcular, você vê que você meio que dá uma travada algumas vezes, mas é tão importante. E muitos, mas muitos mesmo, empresários não têm visibilidade disso. Ó, eu quero dar aqui para ele preço médio de venda, e aqui eu quero dar preço médio de compra. Médio. Eu quero chamar também preço médio de compra. Preço médio de compra. Além disso, eu quero dar para ele margem de lucro em porcentagem. Eu vou chamar aqui de margem. Margem de lucro em porcentagem e margem bruta. Aqui essa margem bruta é total, né? Não é só desse mês, etc. Mas tudo bem. Talvez a porcentagem seja mais importante, né? Porque eu mostro, tipo, quanto que é a margem. Eu acho que eu não vou nem deixar aqui. A margem bruta, eu não sei se é tão importante, porque, veja, eu estou somando tudo de toda a história dessa empresa. E aí é meio difícil, né? Eu não vou entregar isso, porque eu acho que não vai ser um dado tão realístico. Ele quer saber o quanto que ele ganhou com mangueira esse mês, não a vida inteira, né? Aí eu teria que criar algum filtro, etc. Mas talvez margem de lucro seja um dado super importante, ó. Em mangueira, a minha margem é 36%. Em motor, vou até aumentar aqui essa visão. Ó, aqui, ó. Em Page Style, em vez de eu fazer um side sheet, eu faço um completo aqui. E aí, ó, eu vejo que a margem de lucro de motor é 9%. Olha que dado importante. Cola para metal não tem margem por enquanto, porque não tem nenhum produto vendido ou comprado. Mas acho que a gente finalizou aqui, mostrei um dado super importante para o empreendedor. Entreguei aqui uma tela muito legal para os vendedores também, para ele lançar a venda de uma forma simples, para ele ver os indicadores dele de uma forma simples, para ele ver os clientes dele de uma forma simples. Para a liderança, que é quem está pagando a tua conta, eu também mostrei coisas bem relevantes aqui. Estou mostrando margem de lucro dos produtos. Levei em conta também no estoque, para a galera que for controlar em estoque, se a gente fizer um módulo de estoque vai ficar legal, para tipo, você conseguir visualizar que o produto está em estoque mesmo, assim. Aqui está tudo errado porque lá nas compras a gente não está levando em conta tudo que a gente pagou, né? Tudo que a gente comprou. Então eu comprei 9 mangueiras, mas vendi 18, então não faz sentido. Eu vou botar aqui 40 para os estoques ficarem mais sinceros. Então agora a mangueira foi para 22. Ainda precisa comprar porque o mínimo é 30, mas pelo menos tem muito mais mangueira agora. Agora o rolamento também. Aqui é como se não tivesse. Vou criar aqui uma compra de rolamento de 50
sendo que eu paguei R$1.000. Estou vendo que o preço de venda aqui é 1.300, então para fazer uma coisa que faz sentido, R$1.000. E agora sim, rolamento também, estou com um estoque que faz mais sentido, 47. Já não preciso comprar porque o mínimo é 20. Aí, teoricamente, eu tenho que comprar aqui cola, porque eu preciso ter 100 no mínimo. Então vamos supor que eu vou lançar uma nova compra com a mesma fornecedor, porque só tem ela por enquanto. E aí eu vou comprar cola na quantidade de 200. Eu vendo a 20, vamos colocar que eu pago 10. Supondo, né? E vou dar um checklist aqui de produto entregue. E vou vir. E aí a cola também aparece aqui, que eu já tenho 200 em estoque. E o mínimo é 100, então já está ok. O único que eu preciso comprar é mangueira, que o mínimo é 30 em geral aqui no meu estoque, mas eu tenho 22. Vamos supor que eu falo assim, na verdade eu não preciso de 30 não, 20 está bom no estoque. Então pronto, agora está tudo ok. Então veja que eu já arrumei de forma muito simples aqui os produtos. E mesmo que tiver 200 produtos, etc., que é a realidade de uma loja de autopeças, eu acho que vai funcionar bem esse sisteminha, viu? Dá para fazer um módulo só de estoque? Dá. Dá para fazer um módulo só de financeiro? Quem que eu tenho que pagar? Quem que eu tenho que cobrar? Dá para fazer um módulo financeiro. Inclusive aqui nas vendas, né? Então eu posso mostrar aqui, por exemplo, eu posso mostrar aqui em cima quem que eu preciso cobrar. Então eu posso criar aqui um tabzinho que é cobrar. Para ficar simples, né? E aí, que eu vou mostrar? Aqueles que o checklist his none of pago. Então, ele vai mostrar para mim só os cards, só as vendas que eu ainda não dei check em como cobrar. E aí eu posso colocar aqui também outra tab que é emitir boleto /NF, nota fiscal. Faz sentido até eu botar emitir boleto nota fiscal antes de cobrar? Não, cobrar, como cobrar é tão importante, eu vou deixar aqui. E aí veja que eu já estou criando aqui has none of. Pronto. Então eu já estou criando aqui tudo que eu preciso cobrar e emitir nota fiscal. Aí vamos supor que falou, pô, do Márcio aqui ele já pagou e a gente já emitiu. Então é só vir aqui dar um check que a gente já emitiu e ele já pagou. Então pronto, já some aqui de cobrar, já some de emitir nota fiscal, só fica vendo em todos. E se ele trocar para grid, esses filtros continuam. E vejo que agora eu criei uma facilidade muito grande para a Roberta saber quem que ela precisa emitir boleto. Ou seja, o vendedor vendeu. Quem que eu preciso emitir boleto? Está aqui. Claro que você poderia criar isso num modo de financeiro, né? Mas vamos supor que a Roberta faz tudo isso. Ela compra, ela vende não, os vendedores vendem. Mas ela compra, ela que emite o boleto, nota fiscal, ela que cobra. Então eu já facilitei muito para ela quem que ela precisa cobrar, que aí são os que não estão com o cheque pago, e quem que ela precisa emitir nota fiscal e boleto. Para também os produtos que ela precisa comprar, eu também emiti, eu também facilitei muito. Tem uns status da compra aqui, por enquanto tá tudo ok, não tem nenhum produto que precisa comprar. Mas eu facilitei para ela também para mostrar todos os produtos que precisa comprar para ela. Eu consigo mostrar para ela também todas as vendas feitas, etc. Eu consigo mostrar para ela qual que é a margem de lucro de cada um dos produtos. Então tem muita coisa que eu consigo mostrar para a Roberta de uma forma muito simples. Eu consigo mostrar os indicadores por vendedor, quanto que eles estão vendendo. Então, olha quão inteligente você criou o sistema, assim. Parece que eu estou falando bem de mim, né? Mas assim, o quanto de inteligência você embarcou nesse sistema para a Roberta falar, cara, eu preciso de você. Ou melhor, eu preciso desse sistema. E aí tem vários jeitos de você cobrar isso da Roberta, né? Eu prefiro cobrar não cobrando um valor muito grande para ela. Tipo assim, ó, Roberta, eu te vendo esse sistema. Eu não gosto de vender, eu gosto de alugar para a Roberta o sistema. Então a gente meio que aluga o sistema para um empreendedor, para uma empresa. A gente cobra um valor, geralmente, por funcionário interno dela. Então eu vou te cobrar R$400 por funcionário interno, por vendedor e por você também como funcionário interno, né? Pela Roberta também. Então ela tem 4 vendedores mais ela. Então eu cobro R$400 vezes 5. Dá R$2.000 por mês. É isso. Espero que tenha gostado aqui desse case da loja de autopeças. A gente vai construir mais cases. Ou talvez esse seja o último do curso, mas ao longo do curso vai ter mais cases que você vai poder ver construindo sistemas, talvez um pouco mais simples, talvez com outras integrações que a gente costuma usar bastante aqui e que eu quero mostrar para você. Mas é isso. Espero que tenha gostado até aqui e nos vemos. Talvez tenha um outro vídeo que eu esqueci de fazer um teste. Mas
eu acho que a gente está bem testado aqui. Então, o próximo passo seria testar todos os casos de uso, adicionar um vendedor, adicionar uma nova venda, adicionar uma nova compra, ver se os estoques se comportam do jeito correto, ver se as margens de lucros se comportam do jeito correto, testar as automações, talvez perguntar para o cliente se ele quer mais automações, do tipo, mande e-mail para alguém quando isso acontecer. Mas acho que eu testei aqui o suficiente e acho que está funcionando o sistema que a gente construiu. A história da venda cancelada e a possibilidade da Roberta poder excluir aqui, né? Eu acho que você precisa explicar isso para a Roberta também, então tem que ter um treinamento, geralmente, para você explicar todas as funcionalidades do sistema, para ela conseguir entender como manejar isso no dia a dia. Beleza? Embora seja intuitivo, tem algumas coisinhas aqui que não é tão intuitiva, né? Tipo, eu não sabia que... Tipo assim, talvez ela fala, pô, cadê as vendas? Tá aqui em todos. Tá, aqui só aparece cobrar, aqui só aparece emitir nota fiscal. Entendi, então as vendas ficam aqui. Então, tem algumas coisinhas assim que você cria e você precisa explicar para ela que ela pode deletar somente se a venda estiver cancelada. Se ela não quiser deletar, não precisa, ela pode deixar ela aqui. Que a gente, mesmo não deletando, a gente não leva em conta na comissão. Então, tem que explicar para ela que a gente fez um trabalho aqui, que a gente pensou em todas as questõezinhas na hora de pagar a comissão, na hora de levar em conta a margem, que a gente não considera margem de lucro para produtos para vendas canceladas. Então, enfim, explicar que o sistema funciona, como ele funciona, como que ela deve usar no dia a dia, e você também precisa testar antes de entregar para ela na mão dela. Embora, assim, é legal também falar assim, olha, Roberta, testa aí um monte e me fala se você entendeu e etc. E depois você vem aqui, exclui todos os dados e aí sim você faz o negócio começar do zero. Outra coisa que às vezes rola é o empresário pedir para você fazer uma migração de dados. Neste caso aqui da Roberta, eu duvido que ela tenha dados tão estruturados a ponto de compensar fazer uma migração. Mas pode ser que ela peça. E aí você teria que fazer uma migração de dados que é bem chato fazer, porque você tem que inserir os dados aqui no Data de uma forma estruturada, do jeito que você estruturou o seu sistema. Então talvez ela traga o jeito que ela registrou isso de um jeito muito bagunçado, e você precisa organizar isso dentro do sistema para que o histórico apareça. Então essa é uma coisa que eu diria, olha, Roberta, você quer lançar umas vendas antigas aí? Mas isso vai bagunçar também, porque os nossos indicadores é baseado no dia que o lançamento é feito. Então, tem alguns percalços em fazer migração de dados, mas é uma questão, em alguns projetos, isso precisa ser feito. Talvez a gente só faça a migração de dados de vendedores, de fornecedores, de clientes, por exemplo, e de produtos que ela vende. Mas aí, as compras e as vendas, talvez ela comece a registrar a partir de hoje. É uma possibilidade de fazer uma migração de dados mais simples, digamos assim, né? Vamos registrar só os seus vendedores por aqui, os seus fornecedores e os seus clientes. Me manda uma planilha que eu registro. Agora, os pedidos de compra, os pedidos de venda, a gente começa a partir de hoje para que os dados fiquem mais fidedignos aqui nos indicadores, beleza? Ela fala, beleza, tudo bem, vou deixar aqui qualquer coisa para trás, eu dou uma olhada na planilha que eu tenho e para frente eu começo a usar o seu sistema. Show, é uma migração mais tranquila. Beleza? Penso que seja isso, já testamos, já construímos um front-end, já falamos um pouco de modelo de negócio, já falamos um pouco como ganhar dinheiro vendendo esse tipo de projeto. Mostrei que não basta você fazer sozinho, você tem que conversar com a Roberta, conversar com a dona do negócio, aquela pessoa que vai usar o sistema para entender. Tem que conversar com os vendedores também para ver se essas telas aqui fazem sentido, porque às vezes o vendedor quer uma informação que você não imaginou que ele precisava, mas ele precisa ter na tela dele. Então, enfim, é bom conversar com os vendedores, com todo mundo que vai usar o sistema para você construir a experiência melhor possível. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa construção conjunta e nos vemos por aí. Um beijo. Tchau, tchau.